Olá, você que é da galera do BIM, aqui é a Keila e nesse vídeo a gente vai ver como tá escolhendo um computador ou verificar se os requisitos mínimos são atendidos em relação à máquina que você está trabalhando. Mas antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este. Vamos lá! Eu estou aqui com uma aba anônima aqui do Google em que eu vou escrever aqui Revit Requisitos. Daí eu digitei aqui Revit Requisitos, vou dar Enter e um dos primeiros resultados vai ser o do site da Autodesk. Tem gente que paga para estar no topo do Google, mas você pode pegar e ir diretamente no knowledge.autodesk.com. E aqui ele está me mostrando, né, da versão 2022, mas se você quisesse, poderia colocar Revit Requisitos, por exemplo, 2023. Eu vou digitar aqui de novo no Google. Eu especifiquei aqui Revit 2023 e aqui eu vou clicar no primeiro resultado. Né, você pode especificar também da versão que você preferir estar procurando. E eu vou clicar aqui nos requisitos de instalação, ali do site do Knowledge Autodesk. Tem uns requisitos de instalação que ele fala que o Revit é somente compatível com Windows 10, 64 bits. E deixa eu só voltar ali para o resultado. Era essa página aqui que eu queria estar acessando. Se você quiser, a maioria dos navegadores de internet, na verdade, hoje em dia fazem um translate, eles traduzem automaticamente para você para o idioma que você preferir, por exemplo, em português do Brasil. Daí, seja o da Google, o Google Chrome ou aquele lá que você preferir, provavelmente traduz para você. Isso se no próprio site da Autodesk já não tiver uma versão traduzida para o seu idioma. E, na verdade, eu digitei Revit Requisitos do Revit 2023, mas seria igualzinho para se você quisesse de uma outra versão do Revit, sei lá, 2024. Ou então, se você quisesse, ainda pelo menos no momento que eu estou gravando nesse vídeo, o mais recente que tem é o 2023, mas para qualquer outra versão seria absolutamente a mesma coisa. E se você quisesse, inclusive, para algum outro software, por exemplo, eu quero também instalar o Lumion no meu computador, daí você poderia colocar igualzinho o Lumion requisitos mínimos, ignora aquilo lá que é propaganda, que vai estar talvez no seu Google ou aquilo que você usou para fazer a pesquisa. E daí no primeiro site da desenvolvedora desse software, você clica para verificar que ali com certeza vai estar muito mais atualizado, já que eles têm interesse direto que você use o software deles. Então, só por isso que eu entrei aqui no Knowledge Autodesk, que é o site da Autodesk, e vou rodar um pouquinho mais para baixo. Repara que ele resume aqui, inclusive já te recomendando se você quisesse comprar ou tentar um trial, mas mais embaixo ele já te mostra aqui a configuração mínima para você começar a utilizar. Daí você tem também para performance boa de modelos complexos, para você trabalhar com a versão LT, a versão Lite, aquela lá que vem com menos recursos, mas que dependendo se você trabalha com menos recursos, daí dependendo ele seria um quarto do valor em relação ao software original, só que viria no LT sem o map, sem a parte da estrutura, viria um software mais leve e com menos recursos, somente para você fazer o basiquinho de arquitetura. Então, dependendo, eu não usaria ele. Mas é interessante saber que até mesmo aqui a gente tem os requisitos dele. E, por exemplo, para requisitos mínimos, você teria que ter pelo menos, no mínimo, Windows 10 para 64 bits. E só um comentário rápido, às vezes você está pensando em comprar uma máquina usada, um computador usado, daí neste caso você tem que ver se ele roda em Windows 64 bits. O Windows 32 ele é menos estável para essa parte gráfica. E outra coisa também, ele precisa de processador aqui da i-Series, ou seja, i5, i7, i9, daí seria o multinúcleo daí de uma dessas configurações ou superior. Daí, novamente, eu estou gravando aqui o Revit que eu tenho aqui mais recente é o 2023, mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, seria a mesma coisa para versões, inclusive, posteriores, ou até mesmo para softwares diferentes. Eu queria requisito mínimo de Navisworks, queria requisito mínimo para 3S Max, para AutoCAD. Você poderia verificar e, na sequência, aquilo lá que é mais exigente, você poderia levar em consideração. Por exemplo, se o mais exigente fosse aquele lá que é renderizador em tempo real, daí você tentaria buscar um computador que atende esses requisitos. E daí memória RAM teria que ter pelo menos no mínimo 8 GB de RAM.
E também o GPU seria o Graphic Display, ali da parte do monitor, teria que ter no mínimo um monitor colorido, True Color, dessas dimensões, seria o recomendado. Mas você poderia usar um monitor 4K, dependendo. No mínimo seria um monitor aqui, mais ou menos no tamanho HD. E aqui a gente tem o vídeo adapter, que seria a parte de gráficos mesmo, em que você teria que ter a placa de vídeo, né, o tal do GPU, que é o Graphic Processor Unit, é diferente do CPU, né? CPU seria aqui a parte do processador mesmo, daí seria o Computer Processor Unit, né? Seria a unidade de processamento do computador, que seria realmente ali o processador, e aqui a gente tem a parte do vídeo adapter, aquilo que o pessoal também chama de GPU, que seria a da placa de vídeo, né? A Graphics Processor Unit. E aqui a gente tem também o vídeo que ele precisa ser compatível com pelo menos 24 bits de cor e que seja compatível com o DirectX da versão 11 e pelo menos 4 GB de memória dedicada a essa placa. Daí, fora isso, para você baixar e instalar o Revit, tem que ter pelo menos 30 GB de espaço livre no seu computador. E, obviamente, você precisa de um mouse e um teclado para trabalhar com ele. E você precisaria de talvez um navegador Chrome, Edge, Firefox para fazer esse download e ter conexão à internet para validar principalmente o registro da licença. Seja uma licença que a sua empresa comprou ou que você adquiriu, ou até mesmo a versão educacional, porque senão ele, depois de um certo tempo, ele fecha se você não tiver acesso para ativar essa licença. Por isso que às vezes o pessoal abre Revit, tampa ali, por exemplo, no notebook e não desliga o Note para levar o computador ali já com o Revit aberto no lugar que tinha internet para outro lugar que talvez não tivesse. E daí só mostrar aqui uma outra coisa. Em relação a esses requisitos, eu peguei e dei botão direito em cima do menu iniciar ali do Windows. Eu borrei, eu tinha tirado esse print em outro computador, mas eu vou estar mostrando aqui no meu também. Eu posso dar botão direito e pegar sistema. Quando eu pego o sistema, eu vou clicar aqui. Ele abre aqui o sistema, obviamente eu vou borrar alguma dessas partes porque eu não posso estar mostrando, mas desse computador eu tô vendo que ele tá com um determinado processador que a gente consegue estar vendo aqui. Ele tem 64 GB de memória RAM e aqui a gente tá com um sistema operacional de 64 bits, que eu tô vendo aqui também. E no momento eu não tô com nenhuma caneta de tablet de escrever na tela do computador, não tô com nenhuma ativa nesse computador que eu tô sentada agora. Então você poderia fazer isso, por exemplo, com um computador que você está comprando ali de uma determinada loja física, ou que você vai comprar usado de algum colega, você pode pegar e dar botão direito do mouse em cima do menu iniciar, ali do Windows, igual estou mostrando aqui nessa figura, e na sequência ali você pegar a opção Sistema, e ver o tipo de sistema, se é de 64 bits, ver ali a quantidade de memória RAM que estava instalada, e assim por diante ver o processador, se é um i5, i7, i3, você consegue ler diretamente, ou até mesmo pegar e fotografar ali as configurações e depois sentar num computador que você consegue digitar Revit requisitos e verificar se é aquilo lá que te atende. Então, essa aqui é a dica que eu daria para quem está pensando em talvez trocar de máquina, trocar de computador para algum que atenda melhor à sua necessidade. Vou fazer só uma outra ressalva de que softwares Autodesk abrem em computador Windows, não tem para Linux e não tem para Macintosh. Então, se você tem, por exemplo, um computador da Apple, você teria que emular o Windows para rodar melhor. Até mesmo o AutoCAD, apesar de ter versão para abrir em Macintosh, ele roda melhor em Windows mesmo. Daí, infelizmente, teria que ser um Windows em sistema 64 bit. E seriam os requisitos que você pode pesquisar, ou se você estava vendo computador, você pega e dá botão direito e printa essas opções aí do sistema para você verificar depois, né, como é que ficaria melhor para você estar adquirindo, até mesmo custo-benefício. Lembrar que o computador é um bem que você vai estar utilizando como ferramenta para trabalhar, para estar realizando os seus projetos, os seus desenhos e assim por diante, e que ele tem uma durabilidade que espero que seja alta e que para ele ser útil por um período maior de tempo seria recomendado no mínimo você estar atendendo os requisitos mínimos, porém você talvez seria melhor tá vendo ali os requisitos recomendados, vai estar ali na mesma página, vou mostrar aqui. É só você rodar mais para baixo, que além do mínimo, você tem ali os valores que são balanceados para você estar escolhendo. Tem ali para performance de modelos complexos,
que ele recomenda pelo menos 32 de RAM, e assim por diante ali, e séries. E assim por diante a gente tem aqui para trabalhar em equipe, e tem toda a recomendação que você poderia estar pesquisando ali com requisitos. Mesmo pesquisando requisitos, ele vai entrar em requirements, por exemplo, em inglês, no software que você escolher. E dentre aqueles lá, aquele lá que foi o mais exigente, que você vai querer colocar no teu computador, você vai estar buscando atender os requisitos recomendados para aquele software. Aqui a gente pesquisou por requisitos recomendados para Revit, mas você poderia especificar para a versão que você quisesse, para o software que você quisesse, e relacionar aquele lá que seria talvez dentre aquilo que você vai instalar no teu computador, aquele lá que é mais exigente, e buscar dentre as opções de computador que você estava pensando em adquirir, aquele lá que tem um custo-benefício melhor que cabe para você, pelo menos para você continuar a estar desenhando aí os seus projetos. Espero que você tenha curtido aqui a dica de pegar e verificar o sistema e também estar realizando a pesquisa da forma como ela deveria estar sendo feita. E qualquer coisa você pode deixar nos comentários também desse vídeo algo que você percebe que também é interessante ou que para você valeu muito a pena na questão de verificar mesmo requisitos, máquinas, aquilo que você prefere, se você prefere privilegiar GPU ou RAM, dependendo se é note ou computador físico, aquilo lá que você notou como diferença, se você quiser comentar logo abaixo do vídeo, pode também, mas de toda forma, a gente continua então numa próxima.